Então, Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, agradecer pela tua bondade e misericórdia que o Senhor tem nos dado a conhecer e as tuas boas mãos sempre estendidas para conosco. Senhor, oramos pela nossa nação, oramos pelo Brasil, Senhor, que tem passado por esse tempo de tanta turbulência, um tempo, Senhor, onde estamos sendo tão saqueados, mas nós clamamos porque sabemos que em tudo o Senhor tem um propósito e um plano. Mesmo que homens tomem as suas decisões erradas, mas os teus projetos nunca serão descumpridos e nunca serão cancelados. Os teus projetos nunca serão desfeitos, mas o Senhor nos dará a conhecer do teu bom projeto e das tuas boas mãos. Oramos para que o Senhor levante homens, que levante, Senhor, pessoas que farão a justiça, Senhor, acontecer segundo a tua boa justiça. Nós declaramos, Senhor, que os homens maus que estão saqueando a nação possam se arrepender disso, Senhor. Que o Senhor dê um tempo para que se arrependam, para que o Senhor dê um tempo para que eles voltem atrás do que estão fazendo. Caso contrário, Senhor, que o Senhor possa também agir com as mãos fortes, Senhor, sobre todos esses que estão fazendo o mal para com a nossa nação. Que o Senhor nos livre, Senhor, de toda corrupção, mas que a tua boa justiça se estabeleça. Traz à tona tudo que está escondido, tudo aquilo que esses homens estão escondendo, estão fazendo com que haja nas entrelinhas as coisas ocultas acontecendo, mas que o Senhor comece a jogar à tona, que essas informações escapem, que essas coisas, Senhor, venham à tona, para que possa manifestar tudo que está sendo tramado nos conselhos ocultos do inferno. Nós pedimos que o Senhor traga, Senhor, luz e que nós possamos ser livres de toda injustiça, para que possamos prosperar e avançar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Timóteo. Timóteo, capítulo 4. Perdão, 5. Timóteo 5. Nós vamos começar a ver, na tradução normal, ele vai falar assim, os pastores, o dever dos pastores, com as diversas classes de pessoas, né? Então, a gente vai ver com as viúvas, com... na verdade, ele vai citando, né? Como deve se proceder com as pessoas que estão ali envolvidas com a igreja. E aí, depois, ele dá vários conselhos acerca dos presbíteros. Mais uma vez, nós vamos ver aí ele falando com aqueles que nós falamos que são os maduros. Os presbíteros são aqueles que estão na condição de maduros, os conselheiros da igreja. Então a gente vai ver na Bíblia normal e depois na Bíblia Mensagem. A gente sempre está fazendo essa variação. Então vamos lá. Versículo 1. Nós vamos do 1 até o 16, direto. Não repreenda ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda pureza. Honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filho ou netos, e estes aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores. Por isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeira viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres
mesmo viúva, está morta. Prescreva, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que os descrentes. Não sejam inscritas senão viúvas que contem ao menos 70 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendado pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado aos pés aos santos, socorrido a atribulados, se, se viveu na prática zelosa de toda boa obra, mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenável, pois anularam o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem aos adversários ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúva em sua família, se alguma crente tem viúva em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregando a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Vamos agora à Bíblia Mensagem, do 1 ao 16. Não seja grosseiro nem impaciente com um ancião. Trate-o como se fosse seu pai e os jovens como se fossem seus irmãos. Respeite as mulheres idosas como respeitaria sua mãe e a jovem como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm recursos. Se uma viúva tem parente que podem cuidar dela, eles devem aprender a religião. Eles devem aprender que a religião começa em casa e que devem retribuir com a gratidão pelo que têm recebido. Isso agrada muito a Deus. Você pode considerar a viúva legítima aquela que deposita todas as esperanças em Deus e ora constantemente pelas necessidades dos outros e pelas necessidades dela. Mas uma viúva que explora as emoções e o bolso dos outros, não há o que fazer com ela. Ensine essas coisas ao povo para que todos saibam como agir em família. Qualquer um que não cuide dos membros necessitados da família está rejeitando a fé. É pior do que se recusa a crer. Designe algumas viúvas para o ministério especial de dar assistência. Elas deverão receber em retribuição sustento da igreja. Elas devem ter mais de 60 anos de idade e um único casamento. Devem ter reputação de saber criar os filhos, ajudar as pessoas de fora e os cristãos desanimados, aflitos e problemáticos. Não inclua viúvas jovens nessa lista. Tão logo sejam incluídos na lista, vão querer sair dela, pois dispostas a arrumar outro marido que a servir a Cristo dessa maneira. E ao quebrar sua palavra, corre o risco de ir de mal a pior, desperdiçando seu tempo em conversas fúteis e fofocas. Não prefiro que as não, prefiro que as viúvas jovens sigam a vida, se casem, tenham filhos, administrem o lar e não deem motivo aos seus críticos para acharem nela alguma falta. Algumas delas já se desviaram seguindo a Satanás. Qualquer mulher cristã que tenha viúva na família é responsável por ela. Elas não devem ser empurradas para a igreja. A igreja já tem trabalho suficiente com as viúvas que precisam de ajuda. Então, agora nós vamos para um ponto aqui, irmãos, e aqui nós vamos para um ponto, pegando outro ponto que a gente já pontuou, né? Então, é um ponto que pega um outro ponto que a gente já pontuou. Veja só. Ele agora está dizendo
das viúvas. Ou seja, ele começa dizendo, olha, como se deve tratar um pai, ou um idoso como pai, um mais jovem como irmão, uma mais jovem como irmã e uma idosa como mãe. Assim você se trata. Ou seja, mesmo que seja um velho, eu tenho que tratá-lo com respeito. Né? E ele está dizendo aqui agora, lembre-se, ele está dizendo isso para Timóteo. Entenda aqui, irmãos, mais uma vez, esse ensino é o ensino que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma carta ou o que nós podemos dizer hoje uma mentoria, né? E eu creio que Timóteo não clicou no Saiba Mais, né, com 12 parcelinhas, para adquirir a mentoria do apóstolo Paulo, porém, né, era uma carta de pai para filho, aonde ele estava escrevendo, Timóteo, ó, eu estou te instruindo como você deve tratar a igreja, como você deve cuidar da igreja, como que você deve se posicionar na igreja. Então, ele está escrevendo várias coisas, como escolher os presbíteros, como escolher os anciões, como escolher isso, como escolher aquilo, como fazer assim, como fazer assado. Ele falou, olha, Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Como que você vai tratar os mais velhos? Então, veja, é a carta do apóstolo Paulo para um pastor que está começando na igreja. Então, os mais velhos, mesmo que você seja um pastor, trate-o como um pai. Não trate de qualquer jeito, não desrespeite eles, porque eles são idosos, ou seja, eles têm, né, essa questão da idade que já foi, né? Ou seja, ele entrou já na vaidade, né? Vaidade, né? Então, a idade já correu e eles são como pais, né? As mulheres idosas como mãe, trate como mãe. Trate os mais novos como irmãos, né? Então, não desrespeitem eles. Dois, ele começa agora a trazer um ensino, irmãos, muito importante, que é sobre as viúvas da igreja. Lembra que uma das maiores características, preste atenção, as maiores características que a gente já viu nas Escrituras, característica do cuidado dos órfãos e viúvas. Essa era uma das características principais da igreja, cuidar dos órfãos e viúvas. Da igreja, não, do povo de Deus. Se você pegar na lei do Senhor, os órfãos e viúvas tinham um cuidado pela própria nação. Por quê? Porque assim é que o Senhor fala. É ser hospitaleiro, ou seja, a hospitalidade é uma das condições fundamentais e o Senhor nos manda ser hospitaleiro, porque, fazendo menção aqui ao povo no Egito, o que ele diz? Vocês foram forasteiros, vocês foram peregrinos em terra estranha. Então, quando você vê um peregrino, um forasteiro, dê lugar a ele. E aí a gente já falou isso aqui várias vezes, né? Uma das condições órfão e estrangeiro. Uma das condições da maldade de Sodoma e Gomorra é porque eles não eram hospitaleiros. Eles roubavam e saqueavam os estrangeiros. Uma outra questão é os órfãos e viúvas. Né? Mas aí, o que acontece aqui? Um dos pontos que começou a acontecer é quem é esses órfãos e viúvas? Como catalogar, né? Aonde moram, o que comem, como vivem. Né? Não perca no Globo Repórter. Na verdade, como era essas viúvas e como era para realmente contar essas viúvas. Porque ele diz assim, viúvas não é só quem perdeu o marido. Viúva passa a ser um ministério. Entendeu aqui? Viúva passa a ser um ministério. Como que as viúvas? Olha só, verso 9 e 10. Designe alguma viúva para o ministério especial de assistência. Então, toda viúva, ela tinha um ministério. Já assim, ficou viúva, já foi ungida para o ministério. Qual ministério? O ministério da assistência. Sabia? Sim, biblicamente, aqui dentro da igreja, já temos já um ponto. As viúvas têm o ministério da assistência. A viúva, o que ela tem que fazer? A viúva ela deve receber em retribuição o sustento da igreja e ela deve ter mais de 60 anos de idade para ser contada. E aqui, irmãos, eu vou entrar nisso aqui depois,
Mas segura aqui, eu vou pular essa parte, ó, mais de 60 anos de idade. Aí ela deve ter uma boa reputação, ela deve ter, ela deve ter conseguido criar bem os filhos, ajudar as pessoas desanimadas, aflitas e problemáticas. Esse é o ministério da viúva. Ela tem, eu estou no capítulo, no verso 10 do capítulo 5. Então veja só, é porque eu estou lendo na Bíblia a mensagem, deixa eu pegar a Bíblia normal aqui. Verso 10. Sejam recomendadas pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, quer dizer, ó, ela tem que ser viúva, mas ela tem que ter uma boa reputação. Para ser contada, ela deve ter filhos, por quê? Porque ela teve a experiência de cuidar de filhos. Ela tem que também fazer o quê? Ela tem que exercitar a hospitalidade. Ela deve lavar os pés dos santos. Olha só. Ou seja, trazer aqui o cuidado da igreja e socorrido atribulados e viveu na prática do zelo de toda boa obra. Aqui é contado como viúva. Então, quando ela entra como a viuvez, ela entra como? Ela entra agora no ministério do socorro, né? Ela vai exercer o ministério do socorro, ela vai agora ser contada, tá? Mas como que a gente vai? Coloca ela no ministério do socorro, beleza, da compaixão, assim dizendo. E agora? Agora ela vai ter que ser passada em revista. Como que foi essa viúva? Para que a própria igreja sustente ela. Ou seja, agora ela ia ser sustentada pela igreja. Mas ela tinha que ter a possibilidade de ter cuidado de filhos, ela devia uma boa reputação, ela deveria ter mais de 60 anos, ela deveria ter lavado aos pés dos santos. Não é qualquer uma, não é qualquer mulher que viveu de qualquer jeito, não. A igreja vai sustentar, ela vai entrar dentro do ministério, mas tem uma característica para que isso possa acontecer. Por quê? Porque senão todo mundo era colocado. E aqui vem um ponto, que eu disse que é o ponto dentro de um ponto mais um ponto, que conta um ponto. Que é o quê? Que tenha sido marido de uma só, que tenha sido mulher de um só marido. Aqui conta como viúva. Por que eu disse um ponto dentro de um ponto? Lembra a condição do presbítero? Irmãos, eu estou dando uma palavra do apóstolo Paulo. É óbvio que isso, de longe, vai fazer parte da igreja do século XXI. Porque se a gente for trazer esse requisito para o pastoreio do século XXI, hoje, 90%, 80% aí dos pastores já não estão mais nesse critério. Mas lembra quando ele fala assim, que os presbíteros ou os diáconos sejam marido de uma só mulher? A gente pensa que ele não cometa adultério. Não, não é isso não. E é óbvio que ele não está dizendo que pode cometer adultério. É que ele tenha tido um só casamento. A condição de ser marido de uma só mulher é uma condição que hoje a gente não está mais observando. E isso está passando batido. A gente fala que é o segundo casamento. Mas, apóstolo, aí entra um monte de comissões. Essas condições nós vamos ver quando a gente estiver lendo Coríntios 7. 1 Coríntios 7, nós começamos a ler. Nós vamos trazer isso, né? As condições para que isso aconteça, né? Como que trate, como o casamento é tratado, o casamento do crente com não crente, o casamento da não crente com o crente, com o não crente com a crenta, né? Com o casamento dos dois crentes, o casamento, ou seja, a gente vai tratar tudo isso daqui. Então, eu deixo em stand-by isso daqui, para a gente tratar isso daqui no Mateus, em 1 Coríntios 7. Quando a gente entrar, né, a gente vai terminar Timóteo, a gente entra para 1 Coríntios, ou a primeira carta aos Corintianos, e aí a gente vai e, e lê isso daqui, aí você vai entender um pouco acerca disso. Mas isso daqui sempre foi um critério.
né? E que realmente, queridos, hoje, com, com a moda do amor acabou, não está sendo mais contado, né? Que seja, ou seja, que esses líderes, eles tenham sido marido de uma só mulher, né? Ou seja, eles tenham tido um único casamento, né? Que eles não tenham entrado dentro aí da questão dos vários casamentos, né? Mas eu digo, isso daqui hoje é um desafio. Se a gente contar mesmo, né, hoje, a gente vai ter uma baixa exorbitante aí no rol pastoral, né? Ou de líderes. Mas, volto para cá, eu quis abrir esse ponto, porque quando a gente, lendo aqui, né, dessa questão da viúva, que tenha sido mulher de um só marido, se a mulher ela não tinha sido, ou seja, estava sempre recorrente no casamento, ela não poderia ser contada como viúva. Interessante isso, não? Então já não é mais viúva. Ah, mas o marido está morto, sim. Mas esse marido morreu. Agora o outro marido não morreu. Você entendeu? Entendeu aqui? Então é contado como viúva se ela tenha tido só um casamento. Então realmente o marido morreu, né? O marido morreu, perdão. Agora, se ela teve vários casamentos, de fato, o primeiro marido às vezes não morreu, o segundo marido às vezes não morreu, né? E aí a gente vai vendo aí essas questões. E ele diz aqui, então, um ponto central aqui veja só, irmãos, que a família saiba cuidar da sua viúva. Primeiro ponto. Você entendeu? Você tem uma viúva em casa, a família é responsável de tomar essa viúva e cuidar dela. Agora, aqui a gente está falando do quê? Entenda que quando a gente fala disso aqui, a gente vai dizer de sustento, e nós vamos entender que naquela época, a mulher em si, ela era, né, mantida pela, pela, pelo marido. Hoje, nós vamos entrar por um outro ponto, que hoje, muitas vezes, as mulheres até ganham mais do que os homens, né? Hoje a gente vai ter que falar dos viúvos, né? Que a igreja começa a sustentar os viúvos, né? Porque hoje, de fato, muitas mulheres que bancam os maridos, né? Então a gente fala dos viúvos, né? Que a igreja agora vai ter o ministério dos viúvos, né? Porque tá ficando feio o negócio. Mas na época era o contrário. Então, quando uma mulher perdia o marido, ela perdia o sustento de casa, ela perdia tudo, né? Então, perdia de toda a sua sobrevivência. E aí tinha dois pontos. A igreja assumia isso, né? Como agora ela vai fazer parte da porção diária, da mesa ali, ou, ou exatamente, ou a gente vai ver aqui uma questão que a, a família assumia, ou seja, a família trazia essa porção diária, ou a igreja trazia. E aí começou aquele negócio. Lembra que até mesmo os diáconos surgiram em Atos aqui, por causa da porção das viúvas. Né? Porque as viúvas estavam agora brigando. Peraí, as viúvas dos fulano ganham mais do que as viúvas do ciclano e não sei o quê, e papapá. Porque isso daqui já era um costume de Israel. Cuidar dos órfãos, viúvas e necessitados. E aí ele fala assim, olha, as mulheres que são novas, o que casem. As viúvas novas arrumam um marido, case, cuida de filhos, né? E, e siga a vida. Mas tem algumas viúvas que perderam toda a noção, porque agora elas aprenderam a viver ociosas, né? Andando de casa em casa, não somente isso, falando, fofocando, trazendo intriga, confusão. Essas daí, meu irmão, já se desviaram, já estão já estão na ponta do garfo já, né? Elas já estão aí com problema, já estão perdendo a fé, batendo perna, né? Parece que comeu canela de cachorro louco e não para mais em casa, né? Fica de casa em casa aí e não para mais. E aí, então, ele vai trazendo essa característica. Então, isso daqui é bem interessante, né? Nós, como igreja, entendemos esses pontos. Pois bem, agora do verso 17 a
ao final, né? Ao 25. Devem ser considerado aquilo, devem ser considerados merecedores de dobrado honorário os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois as Escrituras declara: não amordassem o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, que guardem esse conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponha precipitadamente as mãos, não tornando-se cúmplice do pecado de outro. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continue a beber água somente. Use um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, enquanto assim não seja, não podem ocultar-se. Vamos aí para a Bíblia Mensagem. Só um minutinho, vamos. Lá, Bíblia Mensagem, o 17 ao 25. Deem um prêmio aos líderes que fazem um bom trabalho, especialmente aos que se esforçam na pregação e no ensino. As Escrituras dizem: não abordaste o boi que trabalha, e o trabalhador merece o seu salário. Não dê ouvido a nenhuma reclamação contra um líder que não seja apoiada por 2 ou 3 testemunhas idôneas. Se alguém cair em pecado, chame-o à responsabilidade. Os que estiverem inclinados a fazer o mesmo irão aprender a lição. Deus, Jesus e os anjos me apoiam nessa situação. Cumpram-os sem parcialidade e sem partidarismo. Não se precipite em indicar alguém para o cargo de líder na igreja. Se alguém estiver envolvido num pecado grave, você não vai querer se tornar cúmplice involuntário, não é? De alguma maneira, cuide muito bem de você mesmo. Não se importe com muitos os que criticam, perdão, não se importe muito com o que os críticos vão dizer. Siga em frente, beba um pouco de vinho, por exemplo, é bom para a digestão e um bom remédio para o mal que aflige você. Certos pecados são grosseiros e devem ir direto ao julgamento. Os pecados que alguns só se manifestam muito tempo depois. Perdão. Os pecados de alguns só se manifestam muito tempo depois. O mesmo acontece com as boas obras. Algumas são evidentes, mas nenhuma delas permanece oculta para sempre. Então vamos lá. Primeiro ele começa dizendo o seguinte: ele fala agora da dupla honra aos bons líderes. A dupla porção, o salário dobrado. Ou seja, alguns recebem salário dobrado. Né? Então a gente já vê aqui que isso aqui não é uma metáfora, é uma questão pessoal mesmo, dizendo, olha, que alguns aqui recebam realmente uma dupla porção daquilo que eles merecem, porque fazem o ensino da pregação, o ensino
eles estão na pregação e no ensino, né? Então, recompense, remunere bem essas pessoas. Dê uma boa parte a eles, porque eles estão fazendo a parte boa. Eles estão sendo idôneos no trabalho. E a própria Escritura diz que nós não podemos amordaçar o boi enquanto ele está ali, pisando ali, quando ele está trabalhando. E nós digno é o trabalhador do seu salário. Então, que esses homens recebam porções dobradas, que esses homens recebam uma homens no sentido humano, viu? Não homens no sentido de homem só. Ou seja, que esses ministros recebam das suas porções. Depois ele fala algo, mais uma vez eu foco isso, o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo, entende? Ele está ensinando Timóteo como tratar com a igreja. Ele disse, Timóteo, muitos vão se levantar falando mal dos líderes. Só receba essa acusação se tiver mais 2 ou 3 testemunhas também que participou do fato. Ou seja, o fulano de tal fez isso. Tá, fez, fez. Tem mais algum aqui que viu? Não. Então, por enquanto, ainda não. Por enquanto, a gente não pode tratar isso. Então, isso daqui, irmãos, se a gente tomasse isso daqui. Por quê? Quando se trata de líder, gente, eu vou dizer uma coisa. Eu entro aqui por um ponto, quer dizer, um parênteses. Todo órfão, ele tem um problema seríssimo com liderança. Na cabeça do órfão, todo líder é problema. Mas o problema está sempre na palavra do líder. Se o líder corrige, é problema. Se o líder faz alguma coisa, é problema. Se o líder aponta um pecado, é problema. Então, acusações contra líderes, isso daqui a gente tem de monte. E quando você pergunta, tá, mas qual é o pecado? Você vê que sempre o pecado está ligado a uma motivação pessoal e não uma prática pecaminosa. E daqui, como diz, nessa longa estrada da vida, meu irmão, a gente sempre vê isso. Porque meu pastor é assim, assim, mas tá, qual é o problema dele? Qual é o pecado dele? Não, não tem pecado. É porque eu não concordo com o que ele faz. Meu irmão, você não concordar com o que ele faz, isso não é pecado. Entenda isso. Eu não concordo como ele age, não concordo. Mas isso aqui não é pecado. Tá? Ele é adúltero, ele é ladrão, ele é profano, ele é idólatra. Ele é o quê? Ou seja, qual é o pecado dele? Então a gente tem muito isso. O órfão, ele sempre. Eu vou dizer assim: o órfão, e aí eu jogo por um ponto, né? O colérico também, ele tem muito dessa questão da justiça própria. Ele sempre vai ver alguém que está numa posição maior como um problema. Lembra que eu falo de o colérico, como diz o alfa, não tem 2 alfa numa manada? Então, quando ele pensa que ele é o alfa, que chega um alfa, ele passa a fazer o quê? Ele passa a, a rejeitar, é automático. Então, todo órfão, e quando a gente coloca colérico, e aí a gente já falou sobre isso quando a gente fala dos temperamentos, ele sempre vai pensar que quem é rico e quem é um líder, ele é injusto. E ele já descarta. Então, tem muito isso. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com esse ponto. E não é cuidado de julgar. Se você quer julgar, o problema é, como diz, o problema é teu e é a responsabilidade, você vai por conta e risco. Mas eu estou dizendo agora como líder, você tomar essa acusação, porque a palavra aqui é repreenda o líder no meio de todo mundo. Essa onda, né, que a gente viu aí de alguns ministérios, que é repreenda no particular e elogie no público, né? Não é bíblico, não. Você entendeu? Bíblico é repreenda o líder à frente de todo mundo para que os outros aprendam com a vergonha alheia. Se tem um líder, exponha o que o líder fez para todo mundo. Por quê? Porque o líder ele é duplamente culpado e responsável pela igreja. Porque você está na frente, meu irmão. Não tem que ocultar o problema. Você entendeu?
E aí ele começa dizendo, porque o pecado de alguns líderes, infelizmente, só se manifesta com o tempo. Tem coisas que a gente só vai descobrir depois do tempo, né, que passou, que o Senhor traz. Mas um pecado de um líder, meu irmão, nunca fica oculto. Isso pode ficar despreocupado. Todo pecado de liderança nunca fica oculto. Uma hora ou outra é jogado no ventilador, né? Então, não importa o tempo que passe, vai aparecer. Pecado de líder aparece. Entendeu? Por quê? Porque o Senhor não deixa oculto isso no meio da igreja. Por que o Senhor não deixa oculto no meio da igreja? Porque não pode, porque gente, eu estou abrindo leques aqui. Quando a gente vai para a lei do Senhor, a gente vai ver um negócio interessante. A gente vai ler isso depois, eu vou chamar esse ponto de novo. Oh, irmão, lembra do que eu falei? É quando a gente chega lá em Êxodo, em Deuteronômios, em Levítico. Há três condições. O Senhor diz: a oferta do pecado de um sacerdote é uma, a oferta do pecado de um líder de tribo é outra, e a oferta do pecado de uma pessoa normal é outra. É muito interessante. Quando era um sacerdote que pecava, a oferta era de um bezerro. Quando era um líder de tribo que pecava, a oferta era um bode. E quando era o povo normal, era a oferta do pecado. Aqui eu interpreto, como diz, isso digo eu e não o Senhor. Por que que o pecado do sacerdote é um bezerro? Porque o bezerro fala da idolatria. Quando um líder peca, se estabelece a idolatria na igreja. Se estabelece a religiosidade. Porque o líder, ele é responsável de tirar a idolatria da igreja. Ou seja, o que é idolatria? Baal, que é o falso evangelho. Você fala algo que é só um ensino e não uma vivência. Isso é idolatria, isso é religião. O que é religião? É ensinar o que eu não vivo. Ou seja, tudo que eu faço que eu não vivo é religião. Entendeu? É aquilo que funciona só como uma ideologia, não como uma prática de vida. Então, veja só, é óbvio que tudo aquilo que a gente ensina, nós não chegamos na plenitude da verdade. A gente não chegou na plenitude da prática, mas nós estamos caminhando para isso. Você entendeu? Então, a gente está ali todo dia nos esforçando como líderes e como cristão. Mas quando é um líder que peca, era o pecado de um bode, porque eu falo que isso aí é o quê? É o pecado de feitiçaria. Se estabelece a feitiçaria na igreja. E quando é um irmão que pecou lá, o pecado do irmão. E por isso que o apóstolo Paulo fala, chama e exorta na frente de todo mundo. Né? Esse ano eu tenho começado a fazer um pouco disso, né? E, irmãos, a gente vê como que é a resistência. Né? Às vezes as pessoas... Porque, assim, o que acontece? Normalmente, a gente tem aquela questão que a gente tem que ficar quieto. A gente tem que ficar em silêncio. Né? Então, as pessoas vêm, falam o que quer da gente, né? Como líder, porque como a gente é líder, a gente está exposto às críticas e opiniões. Exemplo, vamos lá. Eu estou aqui, prego aqui. Se eu estou pregando aqui e jogo isso na internet, só esse ato de pregar aqui e jogar na internet, eu avalizei uma sentença de podem julgar o meu ensino, porque eu estou expondo isso. Base. Então, não gostei, vou dar um like, vou dar o dislike, né? Vou dar o joinha e não joinha, vou fazer um comentário, eu não concordo com isso, eu concordo com isso. Beleza, eu fiz isso, e pelo ato de eu fazer isso, eu já estou exposto aos elogios e críticas, e eu tenho que aguentar, porque eu expus, né, o que eu penso, o meu pensamento acerca, por exemplo, de Timóteo. Porém, o que acontece? O fato é que, normalmente, a gente acaba ficando quieto. E esse ano eu falei, não, eu não vou ficar quieto. Por quê? Tá. O irmão saiu. Beleza. Porque o apóstolo é isso e isso. Beleza. Agora eu vou falar a minha versão do que porque você saiu.
né, do que eu entendi, porque você saiu por causa disso, 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 e vou expor também, no caso da nossa rede, ó, irmão, fulano saiu, mas saiu por causa disso, 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 disso aqui. Agora, ele está dizendo isso, isso e isso. Beleza, agora vocês julgam o comportamento, né, o meu e o dele, e aí vocês tomam, porque normalmente ficava, né, mas por que que saiu, por que que não saiu, aquela coisa, né, por que foi embora, né, e aquele segredo, e o apóstolo sempre ficava quieto, não fala, então, quem cala consente, né? Então eu falei, esse ano eu não calo, e nem consinto, né? Vou falar a minha versão. Mas a gente vê que isso gera um mal-estar. As pessoas não gostam, mas por que está expondo? Não deveria expor. Né? Tem que ficar em silêncio. Não. Exatamente. Eu falei, não, porque biblicamente o apóstolo Paulo diz: olha, você é líder, o pecado do líder tem que ser exposto. É óbvio que a gente não vai fazer isso na íntegra, né? Tem coisas que a gente sabe, que a gente coisa, pecado, que a gente não vai ficar expondo. Ah, irmão, fulano de tal fez. Não, é óbvio que não. A gente, nesse tempo, principalmente nesse tempo, né? Que cabe até processo às vezes, né? Então, tá difícil esse negócio, né? De cumprir a Bíblia hoje, assim, né? Mas o que a gente está falando é, irmãos, preste atenção aqui. Nesse caso aqui, a gente tem que entender que pecado de um líder, quando a gente fala que expôs, ele tem que ser tratado de uma forma diferente, não como um mero pecadinho. Né? Ah, não, foi nada, né? Como a gente brinca, foi nada, não. Esperou o contato veio, né? Não, não, não é assim, não. Né? É, a gente tem que dar uma tratada um pouco, assim, uma responsabilidade um pouco maior, né? Mas, por que que eu toquei nesse assunto? Por causa do assunto anterior. Qual que é o assunto anterior? Não aceite nenhuma acusação contra o líder sem ter testemunhas ou a própria declaração dele. Por quê? Agora imagine que eu chego aqui, né? Solto lá. Ó, o fulano de tal, estamos disciplinando esse ciclano de tal por causa disso, disso, disso. Aí chega e é mentira. E aí? Porque disseram que falaram, que ouviram, que contaram que a vizinha do parente do irmão viu, né, que ele estava lá no boteco, no bar do bigode. Estava lá no bar do bigode lá, mas você viu, rapaz, ele passou a 200 km por hora, 10 metros, 10 km de distância e viu que aparecia o vulto dele. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque irmão, a gente brinca, onde tem cartaz tem história. Já aconteceu muito isso daqui, né? Rapaz, eu já tomei muito na cara com esse negócio. E chegava, apóstolo, fulano tava fazendo não sei o que, aquela coisa que é céu. Aí você chegava pro ciclano, falei, não, que você fez isso daqui? Apóstolo, eu não fiz. Fez, não fiz. Chama o irmão. Irmão, você... eu falei, eu falei que falaram, que viram e pensaram que era ele. Aí você fica com aquela cara de tacho, né? Fica assim, cri, cri, cri. Aí pronto, você fica mal com os dois, né? Então, aí já tomamos muitos daqui. Então, tipo assim, você ouve, né? E você vai ouvindo, e aí depois você vai tratando. Mas é difícil. Então, assim, quando se trata de um pecado de um líder, não aceite acusação. O apóstolo Paulo está ensinando a Timóteo, lembra? Se a gente pudesse ressignificar a Bíblia, brincadeira, aí. Se a gente pudesse colocar um outro título, né? A mentoria a Timóteo, né? Não é a carta a Timóteo, é a mentoria de Timóteo. Então, a gente vai ver que o apóstolo Paulo está trazendo essa expressão de uma mentoria mesmo. Né? A gente brinca com esse tema, mas é um tema. Né? O tema, ele estava mentoreando Timóteo. Então, trate assim, né? Faça assim. Quando você vê um líder da igreja pecando, não aceite acusação contra ele, não. Se não tiver a confissão dele, ou se ele chegar para confessar o pecado, ou se há uma acusação contra ele, mas tem que ter, no mínimo, 4 pessoas. A quem denunciou, quer dizer, 3 pessoas a 4 pessoas. Quem denunciou, mais 2 ou 3 testemunhas. Que valide essa opinião, essa acusação. Não aceite. Não aceite nenhum tipo de acusação que não seja assim. Mas, apóstolo, eu vi, você não vai acreditar em mim? Não, querido, eu vou acreditar em você. Mas eu também não posso agir desse jeito, porque a gente não sabe. Então, não é que você não vai acreditar em mim.
Ah, viu? Eu tinha falado sim, mas não podemos levantar nenhum fato de exortação contra um líder, porque isso daqui, veja só, irmãos, eu vou trazer para um outro ponto, que hoje é muito comum, né, pegar esse texto também para expor outros. Agora eu vou para um lado, um contraponto daquilo que eu falei, do expor. Imagine aqui, veja só, depois aí de 5 anos assíduo, nós caminhando junto aqui, eu ensinando vocês, de repente levanta uma acusação, o apóstolo Éder é, sei lá, alguma coisa. O quanto de gente que vai deixar o reino, não é por causa do apóstolo, mas por decepções. Ah, você quer saber mesmo? Esses povo é tudo assim. Ou seja, o quanto de gente o reino perde por acusações a líderes. Então, eu vou dizer assim, então a gente tem que tratar no oculto? Não, não. Mas nós não podemos trazer um só o oculto. Nós não podemos ficar jogando no ventilador. Ah, os líderes. Não, porque é isso que o mundo quer, para que entre em descrédito a palavra. Mas o pecado de um líder pode trazer muito prejuízo à igreja. Então a gente precisa tomar cuidado, tratar da maneira correta, expor no ciclo que precisa expor ou na situação que precisa expor, mas cuidado para não expor ao ridículo. Esse é o problema, porque hoje o expor aqui é expor a todos e expor até um descrente, jogar na internet. Irmãos, isso daqui é ridículo. O problema da igreja trata na igreja. Entendeu? O problema de um líder trata dentro da igreja. Não é você jogar e ridicularizar o mundo, porque a gente está vendo um nível de crença muito grande. Bem? Agora, quando o cara fez uma situação para o mundo, né? Aí a gente vai ver hoje essa questão da internet, ou seja, você está sendo um influenciador, hoje muda, né? Um influenciador do mundo, então o pecado geralmente vai afetar o mundo também. E ele diz, olha, os pecados muitas vezes vai vir à tona, né? Demora um pouquinho, mas vem à tona. Agora, nós vamos entrar aí no capítulo 6. Capítulo 6, nós temos 21 versículos. Ele vai falar agora o dever dos senhores e dos servos. Exatamente. Hoje a onda da fake news está complicada. É difícil hoje. Mas isso daqui a gente tem que, como disse, tratar na igreja, né? Tratando de mundo, gente. Mundo é mundo, né? Vamos lá. Todos os servos que estão debaixo de um jugo, considere-se digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não seja blasfemada. Também os que têm Senhor fiel, não trate com desrespeito, porque irmão, pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bem, do bom serviço, é crente amado. Ensina e recomenda essas coisas. Olha aqui, irmãos. Vou ler na Bíblia a mensagem, mas aqui vem um ponto de interrogação, né? Quem for escravo deve fazer o melhor, respeitando seu senhor, para que os de fora não falem contra Deus e contra o nosso ensino por causa do seu comportamento. Escravo que trabalha para senhores cristãos, façam ainda mais. Os senhores deles são também seus irmãos amados. Gente, tratar como irmão amado, quem escraviza? Para e pensa aqui. Não, você me escravizou aqui, meu irmão amado. Vou trabalhar mais ainda, porque ele é meu irmão amado. Né? Então, veja só. O ponto aqui que a gente tem que entender é que
Hoje é óbvio que a gente não tem a palavra escravo, tem a palavra empregado, né, ou funcionário, ou colaborador hoje, né, colaborador. Mas a questão é que você entende que essa onda, que todo mundo é cabeça, e a gente está se tornando os maiores cabeção, na verdade, do que cabeça. Gente, tem gente que vai ser funcionário para o resto da vida, e isso não tem problema. Não queira entrar em um outro patamar que você não foi chamado para ser. Não tem habilidade para ser. Mas aí eu volto de novo para o órfão, que ele acha que a vida do patrão sempre é injusta. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, olha, vocês são agora livres? Amém. Vocês são livres do pecado, livres do diabo, mas vocês não são livres do emprego. Bom, fala para a galerinha aí que aqueles que foram chamados como escravo continuem escravo. Tá? Não, não vem com essa onda que agora eu sou livre, dá 3 pulinhos, eu sou livre, grita 3 vezes, eu sou livre, e a rua e pronto. Não, não, para com isso. Entendeu? Para com isso. E daí não tem, não. Veja só, o que nós vamos fazer aqui essa questão você foi chamado escravo, permaneça escravo e melhor escravo do ano. Você tem que ter a tua cartinha lá do melhor escravo do mês, né? Por quê? Porque você vai entender que o teu irmão é o teu patrão. Ele também vai para o mesmo céu do que você. Então, trate ele com honra. Trate ele com honra. Entendeu? Então, trate ele bem com honra, trate ele bem como alguém que é digno de honra. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não trate, não queira sair da tua posição sem uma condição de sair da tua posição. A gente vê muito isso. A gente sempre colocou e pontuou isso daqui. Hoje, os piores funcionários, muitas vezes, são os crentes. A gente vai conversar com empreendedores, cara, meu Deus, eu prefiro chamar um ímpio do que um crente. Porque o crente, além de ser crente, ele falta, ele ele está sempre faltando, ele está sempre dando desculpa. E o final de tudo é o que vai te levar na justiça ainda, para poder ter os direitos, porque ele é rei, né, dono do ouro o pai dele é dono do ouro da prata, então ele vai querer tirar de você, né, o ouro e a prata, porque ele se acha digno disso. Então, o que ele diz? Olha, cuidado, né? Cuidado, cuidado mesmo. Cuidado com essas coisas. Seja um bom funcionário. Hein? Irmãos, eu pulei uma parte aqui, quando o apóstolo Paulo fala, né, que a gente entrou aqui na questão dos líderes, mas que ele tinha falado lá das enfermidades, né? Olha, o Timóteo, ele tinha diversas enfermidades, né? Então aqui, irmãos, exatamente. Aqui, a gente vai ver aquela teoria, né, de que a pessoa está sempre doente ou a pessoa está enferma, ai, é do diabo. Não, irmãos. Timóteo, ele estava sempre enfermo, diversas enfermidades. Cara, então ele até aconselhou um bom vinho, né? Ó, bebe aí um vinhozinho. Apóstolo, pode beber vinho ou não pode? Irmãos, isso daí é você com o Espírito Santo. A Bíblia não fala nada. Por opção, eu não tomo, né? Por opção e propósito. Mas, entenda, irmãos, é um pouco. Tá vendo? Porque aí a gente vai. Não, eu só tomo 2 dedinhos, aposto. Né? Não, coloca 2 dedinhos aí de vinho, né? Não, não. Então veja só. Entre aí e entenda. Às vezes não tem problema, né? Se a pessoa tem um controle, um equilíbrio e nunca teve problemas com álcool, não. Mas se a pessoa já teve problema, a gente diz, irmão, maneira segura, né, que isso pode ser um probleminha aí. Né? Então, ore e veja o Senhor. Mas nesse caso aqui, ele está recomendando, né? O próprio apóstolo Paulo recomendando aí essa questão. Pois bem, voltando lá, continuamos. Então ele fala dos líderes, ou dos servos, né?
Agora, dos falsos mestres e os perigos da riqueza, que está do verso 3 ao verso 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavra, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens nas ruínas e perdições, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Bíblia Mensagem. Esses são os assuntos que eu quero que vocês ensinem e preguem. Se algum líder começar a ensinar outra coisa, rejeitando a palavra sólida do Senhor Jesus e as nossas instruções piedosas, diga o que eles são. Rios poluídos de ignorância, que contaminam tudo com inveja, controvérsia, maledicência e fofocas. De vez em quando, há uma epidemia de traição, e a verdade passa a ser apenas uma lembrança remota. Eles pensam que a religião é um meio de conseguir lucro rápido. Uma vida consagrada traz lucros, mas esse lucro é a rica simplicidade de ser você mesmo na presença de Deus. Considerando, então, que entramos no mundo sem um centavo e que sairemos dele sem nada, se temos pão na mesa e sapato nos pés, é o bastante. Mas o líder que está apenas atrás de dinheiro se destruirá rapidamente. A cobiça por dinheiro traz problema, apenas problemas. Depois de entrar por esse caminho, alguns se desviam inteiramente da fé e amargam seu arrependimento e amargam seu arrependimento pelo resto da vida. Veja só. Agora, ele está dizendo sobre duas coisas. E aí eu volto para um ponto aqui. Veja só. Quando a gente até trouxe aqui, né, os funcionários que levam para a justiça, irmão, não que não é justo, né? Tem casos que você precisa para a justiça, infelizmente. Mas a gente diz que às vezes se torna corriqueiro essa passagem, né? E agora ele está dizendo o seguinte: a cobiça do dinheiro. Ele está ensinando Timóteo agora dizendo, olha, veja só, se algum está desviando a sã palavra, esses pensamentos, essas palavras vãs, tolas, vê aí e repreende. Essas pessoas são rios poluídos. É um poço de ignorância. Porque eles estão entrando pela inveja, eles estão entrando agora pelas controvérsias, as maledicências. Eles pegam essa questão das palavras e criam um monte de problemas. Irmãos, e de fato, hoje, eu digo que já está ficando chato isso, né? O ensino porque na palavra é assim, com a raiz assim, e só fica nisso. Você entendeu? É uma exposição, como diz, não, homilética, esqueci, a raiz semântica, né? E que não sei o quê. E a gente criou isso daqui como a sabedoria. E isso daqui tem dado muito problema, porque a gente não sai disso. Tá, mas isso daqui, como que eu aplico na minha vida? Você entendeu? Hoje a gente está com essa busca desenfreada do conhecimento, e hoje o conhecimento ficou falando de coisinhas minúsculas e partículas minúsculas que de fato não leva proveito nenhum para a minha vida piedosa
de caminhada cristã. Isso não me dá base, sustento, solidez para mim caminhar no dia a dia e vencer o pecado, resistir às tentações, resistir às pressões. Então, esse conhecimento, ele não me dá força para resistir. Você quer um desses grandes ensinos que, de vez em quando, confunde a galera? É aquele cara que para mim, já criou uma religião, né? E é do nome de Jesus. Ah, não pode falar o nome de Jesus, é o nome Yeshua, Yeshua e Xinxin. Meu irmão, eu já ouvi desse cara, não ouço, né? Mas eu já ouvi desse cara já, acho que já tem uns 10 anos, e o cara só fala disso. Tá, então tá bom, agora eu conheci, o nome de Jesus é Yeshua, pronto. Pronto, agora eu posso beber, posso fumar, posso pecar, posso prostituir, porque eu conheço o nome de Jesus. Aí, irmão, isso já se torna chato, você entendeu? Não tem consistência. Você pega um pontinho e fica batendo naquele ali o resto da vida, né? O resto da vida batendo naquele negócio. Não, a palavra é ampla. A palavra é vida que te dá solidez para você caminhar nas escrituras. E isso confunde muita gente. Isso entra numa confusão sem fim, sem nexo, uma confusão sem tamanho. Então, se e aqui agora, olha que interessante, o apóstolo Paulo está falando do dinheiro aqui ligado a líderes. Então, se os líderes estão usando isso daqui, agora vamos para os nossos dias, né? O apóstolo Paulo está dando uma visão. Se isso daqui é o motivo de ter o teu curso, modo 1, modo 2, modo 3, para ganhar o teu dinheiro, só em cima disso daqui, ô irmão, né? Isso daqui já corrompeu o teu coração. Por quê? Porque isso daqui agora você já saiu da prática da piedade e você agora está nos teus comércios em torno disso daqui. Veja só, quando você vai para a palavra do Evangelho, ela é a minha solidez diária. Agora, o que você já parou para pensar agora nessas questões? E volto a dizer, não sou contra isso, né? Mas eu estou dizendo o modo operante é a raiz disso. A raiz de muitas vezes do frenético procura de lucros dentro do evangelho, você vai ver que está sempre nessas motivações das picuinhas, das entrelinhas. E aí vai lá, módulo não sei das quantas, aí você vai ver a entrelinha, que de fato muitas vezes não traz resultado. Irmãos, quando eu falo isso, algumas pessoas vão falar, aposto, mas veja só, se trouxesse tão resultado, as pessoas não saíram do curso A, do curso B, do curso C e procuravam o curso F. Você vai lá, a pessoa já fez isso, já fez aquilo, já foi para lá, já foi para cá, já fez isso, já fez aquilo, já fez isso. E aí você pergunta, não, mas mudou muita coisa, aposto, mas mudou, mas eu estou ainda. Então, peraí, então eu vou jogar isso daqui para aquilo que a gente fala, o contentamento. Irmão, se você tem sapato no pé e comida na mesa, pô, se contente. Entendeu? Porque fora disso, você vai entrar em um modo frenético de descontentamento. Entendeu? Exatamente. Eu não estou dizendo aqui, né, de você vender. Eu estou dizendo da motivação porque você está fazendo isso. Exatamente, pastor. Senão vai falar, não pode. Não pode, irmãos. Tem muitas pessoas que estão. O Senhor está abençoando, né? Que tem os seus treinamentos, que tem as suas. Isso daqui é top. É top. Mas o que eu estou vendo é que hoje todo mundo se tornou mentor e não tem uma prática de vida. Hoje você vai pegar aí, todo mundo tem um curso, mas não tem prática de vida. Vou te ensinar a ganhar 1 milhão. Né? Eu vou citar aqui uma palavra, né, do pastor, que eu achei legal. Falando agora do morango do amor, né? Ele fala, olha, a galera não ganha dinheiro com o morango do amor. A galera ganha dinheiro ensinando como fazer dinheiro com o morango do amor. Ou seja, vendendo curso, né, de como ganhar dinheiro com o morango do amor. Aí você vai ver que, na verdade, é sempre assim, é a venda do como vender, e aí a gente vai indo. Ou seja, se torna uma coisa desenfreada. E isso tem consumido o coração de muita gente. Entendeu? E exatamente. Gente, hoje a maioria dos cursos, poucas vezes você vai ver que é de autoria da pessoa. Não, eu escrevi meu curso aqui, eu fiz, né? Fiz um treinamento. Não.
Eu peguei do outro, que peguei do outro, que peguei do outro, que peguei do outro, que fui do outro, né? E aí eu vou fazer o meu. Então, mas não pode, apóstolo? Não pode. Desde que isso entrou e fez sentido na vida dele. Mas o problema é que às vezes nem fez sentido na vida dele. Você entendeu? Nem fez sentido na vida dele, nem foi colocado na vida dele. Então, algo que eu vou ensinar que não passou por mim, que não fez sentido para mim, é só um conteúdo. E é de conteúdo em conteúdo que nós estamos vivendo. E é isso que o apóstolo Paulo estamos na era dos mentores. Esse é o problema, estamos na era dos mentores. E aí você vê jovem de 17 anos, 18 anos que é mentor. Entendeu? 20 anos mentor, ensinando a ganhar milhão, ensinando Aí a gente tem aquelas aberrações que a gente viu, né? The King, the of the Power, the Blast, the Power, the Fire, né? E a gente vai vendo aí todas essas aberrações. Por quê? Porque é a nossa era, é a era que nós estamos vivendo. Esse é o problema, é a era que nós estamos vivendo. Entendeu? E a gente vai vendo aí esse problema. Ah, mas jovem não pode fazer? Timóteo era jovem, sim, mas veja, o cara estava sendo instruído. Olha aqui, irmãos, olha o poder da instrução. Você entende aqui? O cara tinha a validação de Paulo, tinha alguém que estava validando ele, tinha alguém que estava instruindo ele. Jovem pode ser? Pode e deve. Mas aí vem uma questão, cara, quem é o ancião que está validando isso? Você entende? Então, o que Timóteo estava pregando? Ele estava sendo validado pelo apóstolo Paulo, ele estava sendo guiado pelo apóstolo Paulo. Pregue a boa doutrina, corrija isso, corrija aquilo, faça assim, faça assado, faça desse jeito, conduza desse jeito, que a igreja vá para esse rumo, exorte isso daqui. Você entendeu? O cara não estava sozinho. O cara não pegou, foi numa palestra do apóstolo Paulo e agora saiu pastoreando a igreja. Não, o cara tinha uma, vou colocar aqui, acho que o Arnaldo colocou, né? Que privilégio, né? O cara tinha aqui uma, uma, uma característica que tinha um mentor conduzindo ele aqui. Você entendeu? Então, isso aqui é importante. Porque hoje, isso daqui virou o alvo. E volto a dizer de novo. Por que virou o alvo? Porque hoje o fim de todo ensino é o dinheiro. Entendeu? O fim de todo ensino é o dinheiro. Eu não sou contra ganhar dinheiro com o ensino, desde que esse não seja o fim dele. Você entendeu aqui? Se o fim de eu ensinar alguém é receber dinheiro, então eu já tenho amor ao dinheiro no meu coração. O fim de eu ensinar as pessoas é a transformação delas. E é óbvio que pessoas transformadas e coração gratos, elas vão muitas vezes ofertar na sua vida. Isso é legal. Mas se o fim do que eu faço é ganhar dinheiro, é um problema isso. Eu já não ligo mais para as pessoas. Eu ligo para o final disso. Como a gente sempre brinca, né? No final é passar o envelope, né? E cantar a musiquinha, né? Quem tem 100, quem tem 100 vai para frente, quem tem 10 vai para trás, né? Então é mais ou menos assim. E quem não tem sai de ré Satanás, né? Então, nem tem uma musiquinha que o pessoal cantava assim, né? Então, de fato, a gente vai trabalhando isso daqui, a gente vai vendo que se o fim de tudo isso do que eu faço é lucro, o apóstolo Paulo estava dizendo isso para líderes. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Meus irmãos, se você é mentor, faça isso pelas pessoas. E é óbvio que essas pessoas, elas vão. Aí eu entro no primeiro ponto, né, que a gente leu aqui. Digno é o trabalhador do dupla porção. E se essa pessoa se dedica ao ensino e à pregação, duplo salário ele ganha. Isso é fato, né? Todo mundo honra um mentor, mas desde que essa mentoria não tenha o fim o dinheiro. O dinheiro seja consequência dessa mentoria e não o fim dessa mentoria. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo agora para Timóteo. Olha, veja, isso daqui é antigo, irmão. A gente pensa que é da nossa era.
Isso é antigo. Entendeu? Desde daquele tempo já tinha já esses problemas correndo no meio da igreja. Pois bem, verso 11 até o verso 21. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitos testemunhos. Exorta-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que de Pôncio Pilatos fez a confissão, que guarde os mandamentos imaculados, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em sua época determinada há de ser revelado pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz, inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprendizado. A- Aprazimento, aprendizamento é bom, né? Aprazimento. Que praticam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e pronto a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, a Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. Graças seja convosco. A Bíblia é a mensagem. Mas você, mas você, Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso. Corra atrás de uma vida justa, uma vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia. Corra a toda velocidade na fé. Busque a vida eterna, pois fomos chamados para ela, a vida que você abraçou tão fervorosamente na presença de tantas testemunhas. Exorto você na presença de Deus, doador da vida, e diante de Cristo, que ficou firme na presença de Pôncio Pilatos e não retrocedeu um só milímetro. Guarda esse mandamento com sinceridade e não vacile. O Senhor Jesus está voltando. Ele vai se manifestar no tempo certo e a sua vinda está garantida pelo bendito e incontestável soberano, pelo Supremo Rei, o Altíssimo Deus. Ele é o único que a morte não pôde tocar. Sua luz é tão brilhante que ninguém pode chegar perto. Ele nunca foi visto por olhos humanos. Olhos humanos não conseguem percebê-lo. A ele toda honra, domínio eterno. Amém. Diga aos ricos na riqueza deste mundo que deixem de lado a empatia e a obsessão por dinheiro, que está aqui hoje e desaparece amanhã. Diga-lhes que busquem Deus, que ajunte muitas riquezas que jamais conseguiremos administrar, e faça o bem, para que sejam ricos em ajudar os outros e sejam para lá de generosos. Se agirem assim, irão ajuntar um tesouro que vai permanecer e ainda obterão a vida que é verdadeira vida. Quanto a você, meu prezado Timóteo, guarda o tesouro que recebeu, guarda-o com sua vida, evite a religião de aparência e a confusão praticada pelos que se denominam sábios. Pessoas enredadas em muitas conversas podem perder a essência da fé. Que a graça transbordante guarde você. E aqui agora, ele está dizendo agora, né, o correr aí, ele está agora dando essa palavra final, dizendo, olha, Timóteo, corre, cara, avance, né, avance. Não fique aí enrolado com certas coisas, né, não fique enrolado com essas vãs doutrinas, corre, avança, né,
Viva essa vida de contemplação, fé, amor, perseverança, cortesia, corra a toda velocidade buscando a fé, busque a vida eterna. Sabe, gente, isso daqui, eu vou dizer, é uma palavra muito atual para nós. Muitos daqueles que são realmente mentores estão cansados de muita coisa, estão cansados de muito peso, né? Há um peso espiritual sobre aqueles que realmente estão falando da verdade, há um peso espiritual que estão falando de muita de ensinando, há um contraponto. Então, hoje, também é como uma palavra do apóstolo Paulo dizendo para você, irmão, avance, avance, se desliga dessas opressões, dessas conversas, dessas coisas que muitas vezes te paralisa, avance, corra, né? Corra com velocidade, busque o Senhor, ensine as pessoas a temerem o Senhor, ensine as pessoas a guardarem a palavra da verdade, né? Não foque nas coisas, nessas enroleiras aí, né? É, em coisinhas que muitas vezes cercam o nosso coração. Né? Vai, avança, avança aí com ousadia. E aí depois ele diz, olha, eu exorto você na presença de Deus, que é o doador da vida, né? Fique firme, assim como Jesus ficou firme. Assim como Jesus ficou firme diante de Pontos Pilatos, né? Pôncio Pilatos. Ou seja, ele não redou o pé, ele não retrocedeu, ele não vacilou, ele continuou firme na sua decisão. Assim também seja a tua decisão. E por fim ele fala dos ricos dessa era. Fala, olha, ensina os ricos. Gente, ele não diz ensina os ricos a não ser rico, não. Ensina os ricos a entender o propósito da riqueza. E aqui eu dou um ponto, aqui eu pego um ponto, né? Acrescento um ponto. Esses dias, no nosso ministério local, eu cheguei para um dos nossos, né, da nossa igreja, nossos líderes, e trouxe isso. Falei, irmãos, quando a gente começou o ministério, 90% era tudo CLT. Quer dizer, mas 90% era jovem, né? 90% de toda a igreja, né? 90% de toda a igreja era jovem. E você pergunta, quanto era toda a igreja? 5 pessoas, né? Então, 90% de toda a igreja era jovem, né? E aí, quando a gente vai ver, a gente vai olhar que todo mundo que estava ali era jovem, CLT, e hoje já são casados. E eu vou dizer, boa parte da igreja, a maioria, ou quase toda a igreja, hoje tem seu empreendimento, estão ali com seus empreendimentos gerando, né? E não são coisas poucas, são realmente empreendimentos que funcionaram, deram certos, né? Coisas que, que estão acontecendo e a gente vai vendo ali, não só em Comodoro, né? Na nossa região, como que a gente viu o Senhor prosperando de uma forma soberana, uma forma assim top. E o que que acontece? A gente começa, né, a prosperar, a gente compra casa, a gente compra carro, a gente aumenta empreendimento, a gente faz isso, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, a gente vai fazendo, fazendo. E óbvio, com todas essas coisas, os recursos vão apertando, né? Muitos compromissos. E aí, esses dias chamando e falando, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Já pararam para pensar que a gente já perdeu muitas vezes o sentido de ser rico? Né? A gente fala a gente, né? Me coloco no meio, mas não me colocando, né? É tipo assim, por empreendimento, mas você já pensou esse sentido de ser próspero e rico? Que, na verdade, o sentido de ser rico, que o Senhor nos dá riqueza para sermos generosos e sermos financiadores do reino. E uma das coisas que menos temos feito é financiar o reino. Então, por isso que pode ser que nós estamos passando apertos e apertos, né? Eu digo como empreendedores, porque realmente o propósito do empreendimento não está sendo é, é, estabelecido. O propósito de um empreendimento eu já preguei isso aqui várias vezes, para mim, empreendedor, empresário, é um ministério, que é o ministério de adquirir riqueza. Todo mundo que é empreendedor nato, ele tem um ministério é, 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 de adquirir riqueza. Para quê? Porque eles são os captadores de recursos, eles captam recursos para poder avançar a palavra, a obra e tudo. E nós não estamos fazendo isso, mas o mundo faz isso. Quem financia as mentes malignas? Quem financia a maldade? São os empreendedores.
pessoas que investem pesados no que eu digo no ministério da iniquidade, honram, patrocinam e aí os empreendedores do reino, a única coisa que eles pensam é em si mesmo e por isso que muitas vezes as coisas podem estar dando mal. Então isso aqui é uma coisa para a gente pensar hoje. Se você é um empreendedor, será que o motivo desse ministério de empreendimento está exercendo a função necessária? Eu digo hoje, você, irmão, que frequenta uma igreja, será que essa igreja ela está sendo beneficiada pela bênção que Deus te deu de um comércio? Apóstolo, mas o negócio está feio. Eu sei, querido, que não está fácil para nenhum empreendedor. Mas eu digo o seguinte, será que a gente está chamando o céu para fazer parte disso? Chegou um ponto que eu vou dizer, como pastor agora, você tem uma igreja de pessoas que são CLT, vou dizer na parte econômica, às vezes é melhor do que de empreendedores. Você entendeu? Porque você fala assim, cara, as pessoas estão preocupadas, tão preocupadas com a sua, com o seu dia a dia, mas não é porque muitas vezes não está entrando, porque a gente está adquirindo bens, está adquirindo casa, está adquirindo carro, está adquirindo imóveis, está melhorando as coisas. Então, não é porque não está entrando, é porque eu já estou, assim, quanto mais entra, eu vou melhorando meu estilo de vida, vou melhorando, porque é nato, a gente vai melhorando o estilo de vida. E aí a gente passa a entender que a riqueza desse mundo, a gente só está trabalhando de modo errado. E não estamos cumprindo, porque o dia que a gente entra na igreja e fala assim, Senhor, me dá dinheiro, porque se você me dá dinheiro, eu vou ajudar a igreja, eu vou fazer, eu vou acontecer. Aí o Senhor cumpriu o propósito dele. Mas muitas vezes a gente não cumpre o nosso. E eu digo agora como empreendedor. Você entendeu? Esse dia eu falei, não, peraí, vamos mudar esse negócio aqui, meu irmão. Vamos mudar esse trem. Não, não podemos ser assim. Porque a gente começa a fazer e vê que, na verdade, os recursos que a gente gera, a gente quer só colocar ou dentro da própria empresa, ou dentro da nossa vida, e a gente vai fazendo. Peraí, cadê o propósito disso tudo? Tudo tem um propósito. O senhor, eu sempre pergunto, o que o senhor está ganhando em te dar uma empresa? Ninguém é sócio de ninguém sem ganhar nada, concorda comigo? Veja, o Senhor está entrando dentro da sociedade. E o que ele ganha com isso? Porque a gente chama Jesus para ser nosso sócio, né? Senhor, seja o nosso sócio. Senhor, o Senhor é nosso sócio. Né? Aí ele só fica com os boletos para pagar, né? O lucro é tudo nosso. E Jesus fica com os boletos. Quando os boletos vêm, Senhor, ajuda, porque o Senhor é meu sócio, Senhor. Aí a gente clama o sócio, né? Então isso não é um sócio, isso aí é um banco, né? Não é um pai, isso é um prefeito. Então, a gente tem que entender aqui que muitas vezes a gente está indo do lado errado. Então pense aí. O apóstolo Paulo, ele termina a carta dizendo isso. Ele termina a carta falando dos ricos, né? E aí ele diz para Timóteo, Timóteo, guarda aí. Guarda a boa palavra, siga firme e instrua a igreja. Mais uma vez, né, nós terminamos aqui essa carta. É uma carta do apóstolo Paulo instruindo Timóteo a instruir a igreja. Né? E isso, para mim, é muito lindo, porque a gente vai ver o poder de um discipulado. A gente vê na íntegra a verdade nua e crua da, da vida do discipulado, né? Então você vê, esse daqui é os bastidores de um discipulado à distância. E aí, meu irmão, então, quem foi o primeiro que discipulou à distância na internet da época foi o apóstolo Paulo. Paulo já era da rede social, Paulo já tinha, então, filho espiritual a longa distância, né? Então, né, mas esse negócio funciona de pastorear a longa distância? O apóstolo Paulo, né? A gente viu aqui na íntegra o apóstolo Paulo, que tinha o seu discípulo a longa distância e pastoreava por carta, imagina. Eita, rapaz, ele chegava uma carta de 4 meses depois, como resolver esse problema? O apóstolo Paulo, aí, um ano depois, meu irmão, se tivesse que matar, já tinha matado, né? Morrer, já tinha morrido, né? Imagina, e hoje nós temos aí, né? No ao vivos e a cores. Dá certo, né? Aí, ó,
Tem a Delma, lá na Polônia, né? Tá aqui, ó, juntinho com a gente aí. Então, dá certo, né? Então, veja só, a gente, a gente vai trabalhando aí, a gente vai colocando aí esse dia a dia. Então, a gente vai vendo, né, a realidade do discipulado e como isso é importante. Sabe por que eu digo que é importante? Por alguns escritos que o apóstolo Paulo fala aqui, algumas partezinhas, ele está incentivando Timóteo, dizendo, Timóteo, para não, cara, para não. Eu sei que é problemático, eu sei que a igreja tem problemas, eu sei que... A gente lê, mas a gente lê num modo muito romântico. Mas quando ele essas pessoas que entram na igreja causando confronto, você acha que não estava lá na igreja que Timóteo estava pastoreando? Pessoas que confrontavam ele, pessoas que desonravam ele, pessoas que contrapõem, causavam problema na igreja, fofoca, e aquela coisa toda, aquele negócio, aquela coisa toda, amém, aquela coisa toda, e aquele negócio todo. E o apóstolo Paulo falou, cara, não desiste não, mano. Vai lá, seja firme, garra em Cristo, siga com toda velocidade, para não. Né? Então, você vê o poder do discipulado. Por que as pessoas muitas vezes param? Porque não teve um mentor. Não teve alguém que falou, não, cara, desiste não, mano. Eu sei que de vez em quando dá vontade de dar uma ré para trás, sair correndo, mas não, para não, para não. Segue, vai lá, se fortaleça, né? Dá a volta por cima. Esse é o poder do discipulado. O poder do discipulado não é só o conhecimento que eu transfiro, mas muitas vezes esse impulso, fala, não, meu irmão, tamo junto, para não. Eu sei que dá vontade de parar, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes eu falo, rapaz, para que eu estou gastando minha vida nisso daqui? Posso ficar na minha casa, né? Posso ficar tranquilo. Não, não. Deus te chamou para isso, vai lá. Você entende como é legal isso? É muito bom. Isso daqui a gente vê na íntegra, né? Os bastidores de um discipulado, à distância. Então, a gente vê o primeiro discipulado à distância, né? Nas escrituras aí. Meus queridos, Deus abençoe. Amanhã a gente entra aí, a segunda carta a Timóteo, e sigamos aqui. É isso que o apóstolo Paulo está trazendo. São 4 capítulos. E aí depois a gente vai para a carta aos Coríntios. A gente passa das cartas pessoais e vamos para a carta às igrejas. Amém? Mas agradeço aí, né? Nesse fim de tudo aí, cada um de vocês que estão aí ligadinho, aqui do Brasil, das nações, que estão caminhando junto. Sempre é uma honra, né? Poder fazer parte aí. Amém. Fazer parte aí da vida de vocês, da, da, da caminhada de vocês no Evangelho, né? Sei que não é fácil, mas é um desafio. Meus lindos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.